Estou aqui com o pastor Masao Sugihara, Legal, Murilo, muito bom estar aqui com você. pastor Evandro, Tudo bem, Murilo? Obrigado Tudo pela bem. oportunidade de estar aqui com vocês. Marcos, hein? Tamo junto, irmão. Tamo junto, hoje a gente tá aqui. Onde a gente tá hoje? Hoje nós estamos na Itália, em Mantova, na Mantova. região de Verona, né? Cidade, próximo a Verona. Estamos aqui na Ceban. Pastor Evandro abriu a oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra ter vocês aqui. Maravilhoso. E como que tá sendo essa Podia experiência, falar, né, Masao? que a igreja dele é uma igreja multiétnica, né? Tem que nacionalidade você tem aqui? Nós temos hoje a oportunidade de termos membros de todos os continentes do planeta. Da Oceania, da Ásia, da África, da Europa e também da América. E a igreja é uma igreja multiétnica, é uma igreja eclética. A gente tem pessoas de inúmeras formações doutrinárias, seja de pessoas ultra-ortodoxas, a pessoas também pentecostais e neopentecostais dentro do nosso contexto eclesiástico. E como que é lidar? Porque cada um tem uma cultura, mas as famílias, como que eu tenho transmitido? Como que é essa... A minha experiência é uma experiência de 4 anos como pastor local. A gente deixou o Brasil, a gente aceitou o desafio. É uma igreja, é também um trabalho missionário que é realizado aqui, junto de uma igreja que tem a sua base, a origem da igreja brasileira, Igreja Batista no Brasil, Convenção Batista Brasileira, mas só que o trabalho aqui é feito para os italianos, para ganhar italianos, mas automaticamente imigrantes que hoje vivem no país, na cidade de Mantova, que é o nosso contexto, acabam também sendo objeto e alvo das missões urbanas nossas no local aqui da Itália. Marcos, ele tem mais tempo na Itália como cidadão italiano, ao longo também do percurso, seguindo famílias e conhecendo também como que é o modus operandi, a cultura aqui local. A gente tem na Itália, para iniciar assim, a gente tem diversas religiões e diversos temas que podem ser abordados, mas em relação diretamente à família, as culturas elas começam a se misturar, sabe? A gente começa a se aceitar a aprender a cultura uma das outras. Isso é o mais interessante, porque quando começa a ter esse respeito mútuo entre as famílias, é onde a gente começa a poder trabalhar a espiritualidade, onde a gente pode começar a mostrar através do nosso modo de fazer o que é que a gente pode, da forma que a gente pode levar Deus para essas pessoas. Então isso é muito interessante. O interessante é a gente também entrar nessas culturas, né? Não estar somente com a nossa, porque aí a gente vai estar num mundo muito fechado e daí a gente não consegue abrir esse leque. E é muito interessante esse leque para a gente poder estar entendendo não só eles, como fazer como eles entendam também a nossa parte. Isso é muito legal. Só um dado interessante que, aproveitando o gancho do Marco, nós também procuramos como igreja, procurando ser uma igreja relevante, uma igreja eclética, não importar o modelo eclesiástico do Brasil, para não ser uma igreja brasileira aqui na Itália. Porque senão a gente vai trazer também a nossa cultura. Então a gente também entende que a gente precisa estar diluído na cultura local. Os assuntos locais. Exatamente. Na região, porque a igreja tem que ser relevante não só espiritualmente falando, mas na cultura, para a família, mas no modo geral, na verdade, a igreja tem que servir a comunidade, as pessoas, e não só espiritualmente falando. Então por isso a importância da igreja aqui entrar na cultura do país, na cultura das pessoas. E a gente entende muito de não estar importando usos e costumes do Brasil. Porque seria toda essa roupagem de religiosidade. A gente procura aqui ter uma igreja séria. Nós somos uma igreja conservadora, porque hoje existem também igrejas evangélicas que acabam apoiando ideologia de gênero. Nós não somos esse tipo de igreja. Não é que estamos dizendo que nós somos melhores que ninguém, não é isso. Mas a gente procura estar inserido aqui no contexto italiano, para não importar esse modelo vindo do Brasil. Agora, Evandro, pelo fato de existirem várias culturas, você acha que os problemas das famílias mudam para cada cultura ou basicamente
independente da cultura, as famílias têm basicamente os mesmos problemas. Pastor, eu identifico muitos problemas similares ao Brasil. Eu não tenho um conhecimento, eu sei que o pastor morou nos Estados Unidos, mas eu posso falar da minha vivência no Brasil e a minha curta caminhada aqui na Itália ao longo de 4 anos como pastor local. Então, os problemas de família são os mesmos. A gente trabalha aqui lutando e combatendo contra divórcio, a gente vê separação de família, até temas que a gente vai trabalhar mais à frente, a questão da depressão, muito vívida, muito clarificada como uma problemática aqui no contexto italiano. Então eu vejo problemas de igreja, problemas de sociedade, problemas do ser humano, muito tangíveis a esse nosso contexto aqui em Mantova. Por exemplo, você vê os filhos, né? Por exemplo, a gente vê no Brasil quanto que os pais não conseguem controlar os seus filhos. Parece que é uma geração que não tem limites, né? Uma geração que não obedece. Os pais têm dificuldade de controlar os filhos. Isso acontece aqui também, nas diversas culturas também da igreja? Pastor, talvez seja justamente esse o ponto-chave, o ponto central. Hoje, a incapacidade dos pais de exercerem um controle para com seus filhos. Então, exige toda uma apelação midiática. Então, os pais eles não conseguem, até mesmo eu falo aqui dentro do nosso contexto evangélico local da igreja, pais que não conseguem manter os seus filhos, a dificuldade sempre, a luta de trazê-los para a igreja, serem despertados para o conhecimento da palavra, de estarem inseridos no caminho do Senhor, porque realmente problemas como esses, drogas, sexualidade, um apelo à sexualidade, que são coisas que nós vivíamos no Brasil, que são bem evidentes hoje aqui. Então, pelo fato de pais não terem o controle, acaba que isso influencia demais para essa dispersão, pastor, ao ponto de ser um limitador para essa convergência para as coisas de Deus. Então, cada vez mais os jovens estarão perdidos, estarão mais diluídos no mundo e menos atraídos para a igreja e para as coisas do Senhor. Sabe uma coisa interessante? Esses dias eu estive visitando vilas ribeirinhas, quer dizer, são pequenas comunidades de 500 pessoas, 300 pessoas que vivem à margem do rio Amazonas, lá no estado de Amazonas. Andei visitando. E o que me surpreendeu foi que o problema principal nas 2 comunidades, nas 3 comunidades que eu visitei, é o problema de drogas. Então, achei muito interessante isso, né? Que os jovens ali estão tendo problema de drogas e os pais, toda a comunidade está muito preocupado com isso. Um adendo, aqui a gente vê isso de uma forma muito exacerbada, pastor. Jovens que bebem muito cedo, problema com álcool, e fumam o tabagismo muito cedo também. Não sei se é a impressão que o Marcos também tem. Com certeza. Garotada, a gente já vê garotada nova já com uso de cigarro. Isso é assim, até agressivo pra gente, porque... Mas nova quanto, assim? Novo. A gente pode ver aí meninada de 12 anos. Problema de droga e sexo aqui é grande também? Olha, assim, como são culturas diferentes, eu hoje vejo a cultura italiana de um modo assim... A garotada, elas procuram o seu casal. Eu vejo que no Brasil tem uma coisa um pouco diferente, porque eles se misturam muito, existe muita troca. E aqui eles individualizam isso. Eles procuram uma pessoa, eles começam até a relação cedo, mas com uma pessoa só. Eles têm essa proximidade como formando um namoro, um casal cedo, mas eles têm isso muito cedo. Tanto o uso de droga quanto... Então, tem a meninada que claro que tem, igual em toda parte do mundo. Porém, aqui é um pouco diferente essa relação. Eles não procuram fazer
sair fazendo com diversas pessoas e etc., como a gente vê muito por aí. Aqui é um pouco mais individual isso. Um outro dado relevante, pastor, a Europa hoje ela é pós-cristã. Isso subentende dizer que todos os valores sacros cristãos estão sendo desconstruídos. Então, moralidade, espiritualidade, aquilo que a gente entende como politicamente correto, a gente vive igreja. Então, isso é deixado de lado. Então, a gente vai ver problemas como fidelidade sendo desconstruído, valores de família sendo desconstruídos, porque hoje a realidade é pós-cristã. E o nosso desafio como igreja, trabalhar a espiritualidade sem a religiosidade, porque a ideia, a mentalidade vívida de um passado recente é toda a tradição católica, mas com um cristianismo diferente daquilo que nós pregamos, onde a centralidade é Cristo. Falando de família, então, hoje os europeus ou italianos, eles não querem mais constituir família, aquela família tradicional que se casava, que ia na igreja, etc. e tal. Eles estão abandonando esse tipo de coisa? Vou iniciar falando que, no meu ponto de vista, eles têm o hábito de prolongar bastante uma relação e têm uma certa dificuldade de sair de casa, do conforto dos pais ou de uma certa comodidade para tomar frente a uma vida de casal. Então eles não tomam essa posição de ir para frente com isso. Essa é uma dificuldade que eu vejo que eles têm. Ficam dentro de casa com os pais às vezes até os 40 anos de idade ou além disso. Exato. Então eles têm dificuldade de constituir uma família, de assumir o status de família, é isso? Exato. Você pode falar. Pastor, uma coisa muito interessante, quando existe essa identificação dos pares, o casal constituído, é muito comum aqui você ver que eles não moram na mesma casa, aonde a mulher continua tendo a sua casa, o homem continua tendo a sua casa, vivendo a sua individualidade, que é muito bem preciso naquilo que o Marcos fala, que eles continuam ainda morando na casa dos pais para justamente não terem gastos, porque pressupõe que eles estando juntos seria também compartilhar aquilo que eles têm. É uma sociedade muito egoísta. E a ideia de filhos da prole é uma coisa que é praticamente extinta. Tanto é que a Europa, o índice de natalidade é baixíssimo e estudos falam já que são culturas aqui na Itália que estão prestes a morrer, porque justamente a sociedade envelhecida e são poucos os jovens. Porque a ideia é filho gera gasto. Então é melhor... Tudo bem, a gente se identifica, a gente tem uma relação, cada um na sua casa, mas sem filhos, porque isso aí vai atrapalhar a nossa individualidade, na verdade seria o nosso egoísmo, o nosso projeto de vida. Então eles não conseguem ver um projeto de vida sendo elaborado dessa forma, compartilhando e se doando ao outro. O que eu tenho, eu invisto no outro, o que eu tenho também é do outro, não. É uma coisa muito egoísta. Me corrija se eu estiver errado, mas a gente ouviu esses dias, andando e conversando aqui, que o governo tem um incentivo para o filho, né? Para você ter filho, porque teve alguns anos em seguida que morreram mais do que nasceu. É fato isso? Existia uma taxa de mortalidade muito mais alta do que a taxa de natalidade na Itália, e isso há poucos anos aconteceu essa inversão. Com a imigração e tal, isso ajudou muito. O incentivo que eles dão é incentivo de quando o filho nasce, alguma ajuda de custo para bônus para manter eu falo mais os filhos. pelo fato do italiano não querer ter filho. Então, isso influenciava, porque essa taxa ela só foi modificada quando começaram a entrar os imigrantes, quando começou a voltar os descendentes de italiano europeu que voltaram a frequentar a Itália. E quando esse número começou a crescer, a taxa foi superada. Senão, ela continuaria sendo essa taxa de mortalidade maior. A propósito, o meu filho Josué, ele tem 7 anos, ele estuda na escola primária e metade dos alunos são estrangeiros. E a outra metade é italiano. Isso mostra que existe ali uma disparidade.
seria o natural serem maior do número de italianos e menor do número de imigrantes. Claro que a gente vive um movimento imigratório aqui muito intenso. E a propósito, o Marco ele conhece bem desses detalhes, porque eu tenho um filho pequeno, mas o Marco aí está com uma filhinha de apenas 1 mês, então ele conhece todos os caminhos. Mas realmente são poucos hoje, é diminuta a formação de filhos, a prole aqui na Itália. Então, pelo que eu estou entendendo, está havendo uma desconstrução tanto religiosa quanto de família, porque eles não querem mais constituir família, respeitando a individualidade, cada um quer manter ainda a sua liberdade, a sua individualidade, e por isso eles não querem constituir família. Então, tudo isso está colaborando para destruir um pouco esse conceito de família, de viver junto, de ter filhos, de estar, assim, vivendo esse ambiente familiar. Pastor, por incrível que pareça, a gente conhece pela palavra de Deus que a base da sociedade é a família. Sendo destruída a família, automaticamente é destruída a sociedade, aquele status quo. E hoje a gente vê muito presente, é nítido, que os religiosos, mas dentro de uma outra classe, a classe muçulmana, o índice de natalidade deles é muito alto, porque esses valores de família são muito latentes e evidentes na cultura deles, que é uma coisa escassa aqui na realidade do contexto europeu. Queria aproveitar o gancho do assunto e queria perguntar para o pastor Marçal, dentro do contexto que o senhor está vendo, do que a gente está conversando, do que a gente está expondo, como é que o senhor tem tratado esses assuntos no Brasil e o que poderia ser de tudo isso que o senhor faz lá aproveitado para a gente poder também estar trabalhando isso aqui, na nossa cultura? Olha, eu acredito que analisando esse tipo de comportamento, realmente, eu creio que tudo tende a ser uma sociedade cada vez mais individualista. E isso é muito ruim. O ser humano não foi criado para viver isolado. E a família é realmente a base de uma sociedade sólida, aonde você entra quebrando a família, você acaba desestruturando essa sociedade. Se torna uma deformação de uma verdadeira sociedade, porque a sociedade ela é constituída basicamente por uma família. E a família é o seio onde se gera filhos, se gera cultura, se gera o relacionamento básico de um ser humano. Então, existem, por exemplo, alguns tratados, né, de mudança política, mudança cultural, e dentro do comunismo, uma forma do comunismo entrar e dominar uma cultura é justamente atacando a família. Então, o comunismo, ele incentiva a desagregar a família. E aí, então, se constrói um outro tipo de sociedade. Mas eu não creio que essa é o projeto de Deus, porque Deus, ele desde o princípio, queria que homem e mulher deixassem os pais e se tornassem um. Então, por isso que ele inicia em Gênesis dizendo isso. Por isso, o homem deixa pai e mãe, né, e se une à sua mulher. Então, esse conceito é fundamental, que, na verdade, não é uma ideia da igreja ou uma ideia de alguma sociedade, mas é uma ideia que eu creio que é de Deus, que é a constituição da família. Então, quando você destrói isso, você destrói uma sociedade que seria uma sociedade saudável, né? Aí vai gerar um monte de problemas relacionais, porque você não tem como modelo uma família.
Pastor, ao longo da sua experiência percorrendo o Brasil e sendo também pastor local, e eu sei que o pastor também trabalha com o Ministério de Família, e é uma coisa também pouco ou praticamente inexistente nas igrejas evangélicas aqui na Itália. Eu estou indo além até mesmo da minha igreja. O que o Senhor poderia nos dar como conselho e orientação, diante da sua longa experiência, o trabalhar com o Ministério de Família, uma vez que a nossa realidade aqui na Itália, na Europa, quando a gente pensa em família, está caótica, o que a gente pode aproveitar dentro de um modelo que vem dando certo no Brasil para a gente implementar aqui também? Olha, a Universidade da Família, ela surgiu lá na nossa cidade, na igreja onde eu era pastor. E ali, na nossa cidade, uma cidade pequena, 18 mil habitantes e tal, o pessoal procurava trabalhar sempre com crianças. E o que acontecia na igreja? A igreja tinha crianças e mulheres. E chegava um ponto, essas crianças cresciam e iam embora. Por ser uma cidade pequena, os jovens, os adolescentes acabavam indo para outra cidade onde havia mais condições. E um dos líderes teve, não vão trabalhar com crianças e mulheres, vão trabalhar com a família. E então surgiu a visão, né, que algumas igrejas no Brasil desenvolveram também, famílias fortes, igreja forte. Então começou a se pensar em ter famílias fortes, né, dentro da igreja. E a família forte, ela solidifica o trabalho da igreja. Então, eu acredito que quando você tem uma igreja só de jovens, ela vai bem até um ponto. Se você tem uma igreja que tem mais mulheres e mais crianças, ela também vai bem. E, inclusive, a PEC no Brasil, ela queria desenvolver um trabalho da seguinte maneira: olha, vamos trabalhar com as crianças, fazer um trabalho muito forte com crianças, aí depois a gente atrai os pais. Mas isso não funcionou tão bem. Funcionou, mas não funcionou tão bem. Em algumas igrejas, é lógico que acabou funcionando bem. Mas quando as igrejas começam a focar na família, aí muda. Porque o foco na família, o foco no casal e trabalhando a família como um todo, acaba solidificando o trabalho de uma igreja. Então, pode-se começar com criança? Pode. Pode-se começar mais com mulheres? Pode. Mas não perder o olhar com a família. Com jovens? Pode começar. Mas com o tempo você vai ver o que traz solidez a uma igreja. É uma igreja que tem famílias sólidas. Por isso que o ministério de casais é muito importante. Na minha experiência, eu vejo que os casais não têm noção sobre educação de filhos, não têm noção sobre o relacionamento marido e mulher, pouca instrução se dá às pessoas, ninguém ensina sobre casamento. A gente traz conceitos e valores que a gente vê na TV, que vê da nossa família. Então é muito comum, por exemplo, a gente dar um curso de educação de filhos, e a pessoa, quando está fazendo o curso, fala: puxa, por que não me avisaram? Por que não me ensinaram isso antes? Então, é muito importante os princípios e valores, né, sobre casamento, sobre educação de filho, marido e mulher. Olha, às vezes, um princípio que o casal aprende, um princípio muda completamente o casamento. Então, eu vejo quanto que esses ministérios de família têm trazido solidez ao trabalho da igreja e resgatado casais que já estavam morando separados, foram restaurados através desse. Para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, até tomando um pouco frente do Murilão aí, que está constituindo ainda a família, daqui a pouco vai vir o primeiro nenenzinho aí. Eu só estou aprendendo aqui.
Um minutinho só para concluir para quem está assistindo, um conselho para dentro de casa, para trazer para dentro do lar o que fazer para a família se consolidar na palavra de Deus, no Senhor e tal. Dos dois que são mais experientes aí na caminhada. Não, o pastor primeiro. O mais... Se faltar, eu... Em Deuteronômio 6 diz assim, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás nos teus filhos, assentado, pá. Então, quando diz o texto estas palavras, o versículo acima diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Estas palavras. Então, quando ele diz essas palavras, está se referindo a esse versículo, amar a Deus com todo o teu ser. Então, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás nos teus filhos. Então, eu quero dizer o seguinte, sabe o que nós, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos? A amar a Deus mesmo. Mas primeiro tem que estar no nosso coração. Nós, os pais, temos que ser apaixonados por Deus. E essa paixão, com certeza, vai contaminar toda a família. Meu sogro, ele era palmeirense. Domingo ele colocava o agasalho do Palmeiras. Comia no prato do Palmeiras. Murilo é palmeirense, tá feliz. Sou palmeirense, é isso aí. Tomava café na caneca do Palmeiras. Sabe o que aconteceu? Todos os filhos são palmeirenses. A paixão é algo que contagia, né? Então, eu quero incentivar os pais. Sejam apaixonados, amem a Deus, que isso vai trazer um impacto dentro da sua família. Deus faz diferença. Eu quero só pontuar, de falar do valor da palavra de Deus presente no lar e na família. Claro, nós como pais queremos dar o melhor para os nossos filhos, a melhor roupa, a melhor educação, o melhor tênis, o melhor curso de inglês. Mas o que não pode faltar, até mesmo se a gente vê, por circunstâncias da vida, uma geladeira com poucos ingredientes, uma economia um pouco mais diminuta, com um carro mais velho, pode faltar todas essas coisas na nossa vida que não são vitais. O físico, o vestir, mas o que não pode faltar hoje é a palavra de Deus. Então, uma família, nosso desafio como igreja, a gente tem muitas programações, mas se faltar a palavra de Deus, a gente vai ser apenas entretenimento. E hoje eu vejo muitas famílias focadas no entretenimento, entretenimento gospel, entretenimento evangélico, mas o que muda, o que liberta é a palavra de Deus. Então, uma família sem palavra de Deus serão cristãos superficiais. Uma família sem a palavra de Deus são famílias que não terão uma concepção clara e real de valores, porque podem ter até uma cultura evangélica, mas não tem o suco, o suprassumo, que é a palavra de Deus, que nos norteia, que é a nossa bússola, que é o nosso norte. Então, eu incentivo para que famílias gastem tempo lendo a Bíblia juntos, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, meditar na palavra, uma ação contínua que seja presente para as famílias. Essa é a minha palavra como pastor. É isso aí, muito bom. Muito bom ter amigos para compartilhar. Marcos, pastor Evandro, pastor Massal. E nos vemos no próximo podcast. Deus abençoe vocês. Amém. Maravilha. Estou muito feliz.